Se eu te perguntar se o pneu da sua moto é diagonal ou radial, você vai saber responder? Pasmem, muita gente não sabe responder e tá tudo bem. Eu tô aqui para te ensinar a diferença entre os dois modelos para você não errar mais na escolha e não correr riscos com o seu novo pneu. Então bora! Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do canal. Afinal de contas, quem me segue por aqui não fica desinformado jamais, não compra gato por lebre. Aqui eu ensino vocês a realmente escolher a melhor moto, o melhor equipamento, enfim, inclusive o melhor acessório, o melhor pneu para sua moto. Afinal de contas, você precisa saber escolher e não comprar alguma coisa porque alguém indicou. Porque aquilo que é bom para uma pessoa pode não ser bom para todo mundo, não é mesmo? Então, estou aqui para te capacitar, digamos assim, para te fazer entender realmente algumas nomenclaturas, para te fazer entender realmente algumas definições do mundo do motociclismo. Inclusive, se você curte moto e curte viagem aqui, com certeza é o seu lugar. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família você também. Tudo começou quando eu coloquei o pneu Sport R na minha CB300F Twister com o mero intuito de testar esse pneu para ver se realmente ele era bom, ele é recomendável, se ele tem um custo-benefício legal para quem está querendo economizar um pouquinho na hora de trocar o pneu. E aí eu recebi um questionamento, aliás, foram dois pontos, na verdade, que me fizeram parar e falar, peraí, essa galera não está sabendo e eu preciso ajudá-los de alguma forma. O primeiro questionamento foi assim, foi o seguinte questionamento: se esse pneu é tão bom, se você está falando que esse pneu está sendo tão bom, tão confiável, por que você não instala ele na sua Ninja 650? Primeiro questionamento. E o segundo questionamento foi um questionamento que eu recebi, na verdade, por direct. Um seguidor meu viu que eu estava testando o Sport R. E aí ele falou assim, Dai, eu quero colocar um pneu da Technic na minha MT-03. Eu estava pesquisando um modelo tal, mas eu vi que você está testando o Sport R. Qual dos dois você recomendaria para eu colocar na minha MT-03? E aí eu perguntei o ano da MT-03, ele me disse o ano, era depois de 2018, se eu não me engano, e aí eu falei, cara, infelizmente, nenhum pneu da Technic vai poder te atender. Do mesmo jeito que nenhum pneu da Technic vai poder me atender na minha Ninja 650. E a questão é por quê? A questão é porque a pneu Technic é ruim? Não. A questão é simplesmente porque para algumas motos, por questões de segurança, é obrigatório você usar um pneu radial ao invés de um pneu diagonal. É recomendação do fabricante por questões de segurança e é por isso que eu vim fazer esse vídeo, para explicar para vocês a diferença, para explicar para vocês por que a gente tem que saber qual colocar e quais os riscos que você corre se você instalar o pneu errado na sua moto. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença na prática dos dois tipos de pneu, né? Do pneu radial e do pneu convencional, né? Do pneu diagonal. A primeira coisa que é interessante a gente saber é que os pneus diagonais, eles estão no mercado aí, eles são utilizados em carro, moto, enfim, desde 1898. Antes disso era usado um pneu de borracha, né? E aí eles remodelaram ele, colocaram uma estrutura, enfim, né? Reestruturaram para formar o pneu diagonal, para fazer o pneu diagonal. E esse pneu foi usado e é utilizado até hoje. Então é uma construção muito confiável desde 1898. Os pneus radiais, eles são mais recentes e eles foram criados, né, para meio que atender uma necessidade aí, foram criados para atender um outro público, para trazer mais segurança para um outro público, que é o público que gosta de acelerar um pouco mais. Então já começo dizendo que a principal diferença entre os dois é essa. Para quem gosta de acelerar, para quem gosta de fazer frenagens mais bruscas, para quem faz esse uso mais esportivo da moto, nem adianta querer instalar um pneu diagonal, porque não vai se dar bem. Do ponto de vista da segurança, ele não vai ser o mais indicado, porque a estrutura de um pneu radial, ele tem as laterais mais macias e mais estruturadas de modo a favorecer essa pilotagem mais esportiva com mais segurança. O diagonal, ele tem como principal objetivo a sua durabilidade, a sua resistência e não o seu conforto ou a sua performance.
Então essa é a principal diferença de uso entre os dois. Não existe pior e melhor aqui, tá? Já começo falando isso para vocês. Existe diferença de uso como tudo no mundo do motociclismo. E aí já respondo, né, daquela questão que eu comecei esse vídeo falando. Não dá para colocar um pneu diagonal na minha Ninja 650, uma vez que ela é uma Sport Touring, uma vez que a pegada dela é ter uma pilotagem mais esportiva, apesar de uma pilotagem voltada para o turismo, ela tem uma pegada mais esportiva. Então, dependendo do meu tipo de aceleração e frenagem, o pneu diagonal ali, ele pode não me atender. Do mesmo jeito que a MT-03, a partir de 2018, ela tem como recomendação da Yamaha a meio que obrigatoriedade de você instalar um pneu radial por questões de segurança, porque ela tem essa pegada mais esportiva. Ela é uma moto que traz esse torque, né, essa pegada mais esportiva na pilotagem, na posição de pilotagem, enfim, no desempenho da moto. Então, a própria Yamaha orienta que você deve colocar um pneu radial na sua moto. Então, por isso que em nenhum dos dois casos aqui, e nem outros que se encaixem, que se assemelham a isso que eu falei, eu não indicaria realmente os pneus Technic. Por quê? Simplesmente porque não é o tipo de pneu recomendado, mais recomendado para essas situações de pilotagem, tá? Então, tem que saber, tem que ficar atento a essa diferença. Então, vamos lá. Para quem que é indicado o pneu radial? Quais são as vantagens, na verdade, né, do pneu radial? Então, ele é um pneu que vai te trazer mais conforto e mais segurança nas pilotagens esportivas, como eu disse. Então, para fazer curva mais esportiva, para fazer uma frenagem mais brusca, o pneu radial ele vai te atender mais, porque a sua estrutura faz com que as laterais dele tenham mais aderência no piso, na pilotagem, né, no asfalto, enfim. Então, ele, por conta dessa maior aderência aí, ele vai conseguir te trazer mais segurança. Além disso, a construção de um pneu radial faz com que ele seja mais resistente em calor, no calor gerado em altas velocidades. Quando a gente está em alta velocidade, o nosso pneu esquenta muito mais. Então, a estrutura do pneu radial já é pensada nisso também, a ser mais resistente nessas sensações, nessas questões aí relacionadas à temperatura por conta das altas velocidades. Além disso, ele também pode te auxiliar a economizar um pouco mais de combustível, dependendo do caso. E você consegue identificar um pneu radial pela nomenclatura R que tem ali nos pneus. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente tem a medida do pneu, a gente tem, por exemplo, 190/50 R17. Por exemplo, peguei uma medida ali aleatória. Esse R na frente da medida significa que ele é um pneu radial. Agora o pneu diagonal, então. Para que serve? Quais são as vantagens de uso de um pneu diagonal? Primeiro, então, para a gente identificar que um pneu é diagonal, ele vai ter um tracinho, um hífen ali no lugar do R. Então, por exemplo, né, se tratando da medida aqui, se eu tivesse 90/90 tracinho 18, por exemplo, significaria que esse tracinho identificaria que esse pneu é um pneu diagonal. O pneu diagonal, por conta da estrutura dele, ele vai oferecer mais resistência aos danos que possam ser ocorridos na parede lateral do pneu. Como eu disse, o objetivo principal do pneu diagonal é te proporcionar mais durabilidade e mais resistência quando se trata de carregamento de peso. Vamos dizer assim, né? Quando se trata de carregar mais peso, o diagonal vai te trazer mais durabilidade e mais resistência, porque ele é mais projetado para esses casos. Consequentemente, né, por ele trazer essa construção mais firme, mais rígida, digamos assim, por conta da durabilidade, ele não vai te trazer tanta estabilidade nas curvas. E eu não estou falando de marcas aqui, eu estou falando realmente do tipo do pneu, tá? A construção dele não foi feita para ter essa maleabilidade nas curvas, para ter essa aderência nas curvas. Ela foi feita para ser durável. Então, essa construção não vai te favorecer tanto em curvas, não vai te favorecer tanto em frenagens mais bruscas, e ele vai ser um pneu que ele vai te trazer um pouco mais de rigidez na pilotagem, no sentido de você sentir, quando você troca um pneu radial por um pneu diagonal, você sente que ele é um pneu mais firminho ali, mais rígido. Você consegue perceber isso efetivamente na sua pilotagem, essa diferença entre eles, justamente por conta da construção do pneu diagonal.
E aí, se você não vai andar em alta velocidade, se você não vai fazer uma pilotagem esportiva, daí eu uso minha moto mais no meu dia a dia, mais na cidade, para me deslocar para o trabalho, ou eu trabalho com a minha moto, preciso de um pneu mais durável, carrego peso na minha moto, enfim, vou pegar a estrada, mas eu vou pegar a estrada numa velocidade mais de boa, respeitando os limites da estrada, tal, não vou fazer aquelas curvas esportivas e tudo mais. Então, com certeza, o pneu diagonal vai te atender nisso mais do que o radial, porque ele vai te trazer um custo-benefício muito melhor, uma vez que ele vai te trazer muito mais durabilidade, né, e mais resistência do que traria um pneu radial nessas condições. Outro caso também é se você utiliza muito a sua moto no off-road, né? A moto no off-road, ela precisa, por conta de passar por vários obstáculos, ela precisa que um pneu tenha muito mais rigidez, muito mais estrutura, que ele aguente mais o tranco ali, coisa que um pneu radial já não aguenta, né? Um pneu radial, ele é mais... Ele não é, não vou falar que ele é mais frágil nesse sentido, porque eu estaria colocando errado, mas ele não é indicado para esse tipo de pilotagem. Então, o pneu diagonal também, para você que curte um off-road, ele vai ser muito mais indicado, porque ele vai te trazer muito mais durabilidade e resistência novamente para a sua pilotagem. Então, para concluir, para quem que é indicado cada um desses pneus? O pneu radial, ele vai ser indicado para você que quer fazer uma pilotagem mais esportiva, para você que vai andar muito acima dos 110 km por hora, para você que vai fazer frenagens bruscas, para você que vai fazer esse uso mais em alta velocidade e que você precisa desse pneu que vai te trazer tanto aderência nas curvas, né, quanto também resistência quando você estiver ali em altas temperaturas. Agora, se você vai andar mais de boa, se você não vai fazer uma pilotagem esportiva, se você vai respeitar ali os 110, 120 km por hora, ou vai usar a sua moto mais no dia a dia, e você precisa de um pneu que seja resistente e que tenha uma boa durabilidade, aí com certeza o diagonal vai ser melhor para o seu investimento. Com certeza o diagonal vai te atender mais nesse sentido, ou até mesmo para off-road, porque é isso que esse que é o objetivo do pneu diagonal, é trazer mais resistência e durabilidade. Mas sempre vale lembrar que ninguém melhor para falar qual pneu é melhor para sua moto do que o próprio fabricante. Então, no fabricante, no manual de instruções da sua moto, aquele documento lindo, maravilhoso que deve estar o quê? De enfeite na sua gaveta, naquele documento ou no Google, você consegue encontrar a informação de qual é o tipo de pneu indicado para sua moto, que foi pensado, tipo, a moto ela foi construída pensada nesse objetivo. Por isso que eu falo que é importante você saber escolher a sua moto. Ela foi pensada, ela foi projetada para esse objetivo. Então, o pneu que mais vai atender a moto nesse objetivo, para ela cumprir esse objetivo, é o pneu tal. Então, as montadoras já trazem essa informação. Se as motos de vocês, elas têm que ter pneu radial ou diagonal, né? Qual deles é mais indicado, justamente por conta do projeto da moto em si e também por conta da sua segurança, né? Para você se sentir mais seguro, né? Ter mais segurança pilotando a sua moto nas situações que você se colocar. E aí o que acontece, né? Só fazendo o vínculo aí do assunto do que eu comecei o vídeo, é que a Tecnic não tem pneus do tipo radial, ela só tem pneus de construção diagonal. Então realmente, volto a dizer, não teria como eu instalar pneus da Tecnic na minha Ninja 650, por exemplo, uma vez que a pilotagem que eu faço na Ninja e uma vez que a própria orientação da Kawasaki é referente aos pneus radiais. Então não teria como, nem se eu quisesse instalar, porque eu estaria colocando com certeza a minha segurança em risco. Por outro lado, na CB300F Twister, a gente já consegue instalar um pneu diagonal, já que ela é uma moto mais street, eu estou fazendo um uso mais urbano dela. Mesmo se eu pego estrada, não vou passar muito mais dos 110 km por hora ali com ela, então um pneu diagonal vai me atender super bem, além de me dar o que eu preciso numa moto que tem essa proposta, que é a durabilidade. A gente, né, quando a gente tem uma moto de baixa cilindrada, que a gente usa mais ali pro dia a dia mesmo, vamos ver, a nossa intenção é essa mesmo, é ter alguma coisa de mais durabilidade, porque a gente não quer ficar trocando o tempo todo, né? Então, com certeza, por enquanto, está atendendo super bem na CB300F Twister. Mas é isso, eu espero ter esclarecido, espero ter ajudado vocês a entenderem a diferença entre pneu diagonal e pneu radial, mas eu quero saber de você agora. Responde aquela primeira pergunta que eu te fiz. Qual é o tipo de pneu que está na sua moto? Qual marca de pneu que está na sua moto?
Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e esse vídeo termina em 3, 2, 1.